Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos para a nossa aula inaugural de Ciências Contábeis, para o concurso que ocorrerá ano que vem, no ano 2018, para o quadro complementar de oficiais. E durante esse final de 2017, todo o ano de 2018, nós aqui do CEPREM estaremos ministrando todo o conteúdo programático para os senhores no dia da prova fazerem a melhor prova da sua vida, ok? Então, antes de mais nada, deixa eu me apresentar aos senhores. Para quem não me conhece, eu sou o professor Paulo Pado. Para quem me conhece também, sou o QCO da turma de 2013 de Ciências Contábeis. E ao me formar lá atrás, em 2010, o meu objetivo de vida foi ser oficial do Exército Brasileiro. Me tornar oficial do quadro complementar de oficiais do Exército Brasileiro. Então, se esse era o meu objetivo, e acredito que seja o objetivo dos senhores também, independente da motivação que os senhores têm nesse momento para se tornar esse oficial do Exército, só existe uma forma de se alcançar esse objetivo. É dedicação de corpo e alma. É entrar de cabeça, estudar e ter o foco total, 100% nesse objetivo. Senhores, eu tive também a oportunidade de estar aí como os senhores, como aluno do CEPREM, um curso que fez todo o diferencial no meu estudo. Trouxe toda a bagagem de questões anteriores, de matéria, professores qualificados e imbuídos na missão de passar ao aluno o conteúdo preciso para a prova, tá ok? Mas cabe aos senhores, como eu tive a consciência também naquele momento, que não era só o curso. Eu precisava me dedicar 100%. Eu precisava sacrificar horas de lazer às vezes. Eu precisava papirar e saber tudinho daquele conteúdo. Então essa dualidade do conteúdo ministrado e depois ele assimilado pelos senhores, que é o principal para passar no concurso. Eu costumo comparar o concurso público a uma corrida, por exemplo. Se os senhores pararem em algum momento, alguém vai passar os senhores. Então é necessário os senhores estar em constante movimento, constante corrida, constante estudo. E quanto maior o suor no treinamento, quanto maior o suor no estudo, menos sangue no campo de batalha, digamos, os senhores irão derramar. Então é importante isso. Estudo, dedicação e foco, tá ok? Eu digo isso de carteirinha porque eu já fiz outros concursos, tive a sorte de estudar todo o conteúdo, então a sorte caiu que eu estudei. Então é importantíssimo isso, ter isso em mente. Dedicação, ok? Vamos lá. O objetivo dessa aula inaugural é mostrar para os senhores os assuntos, a incidência dessas questões. Vou mostrar a bibliografia, então os assuntos que são cobrados, a bibliografia que é cobrada e como essa bibliografia é cobrada, tá ok, senhores? Então em seguida iremos discutir algumas questões da prova agora recente, a prova de setembro agora de 2017, tá ok? Vamos lá, vamos para a bibliografia. Mostraria a bibliografia, uma sequência de informações e mostraria a incidência dela, tá ok? Vamos lá. Então essa é a bibliografia cobrada, a relação de assuntos. Ela começa com a parte vou botar a caneta aqui, com a parte de administração. A administração para o quadro complementar na área de contabilidade, ela é focada muito na administração pública, tá ok? Então, um item que eu destaco bem aqui é a parte aqui da administração e a contabilidade, tá ok? Então, a administração pública voltada para a contabilidade pública, tá ok? Essa é o enfoque maior. E é claro que tem o famoso PODC, né? Planejar, organizar, dirigir e controlar, tá ok? É importantíssimo isso também. Vamos limpar aqui. Então demos em seguida a parte de administração federal, tá ok? Nessa parte temos tópicos importantes aqui, que são, deixa eu botar a caneta, a parte de licitação, que não vem sendo cobrado no concurso do QCO, mas é uma parte importantíssima, tá ok? Tá, Padre, eu vi então essa incidência, eu sei que o foco da prova é esse, mas quais as matérias que eu devo estudar mais? Então, sempre em mente que eu tenho que estudar todo o conteúdo, mas eu tenho que ter realmente um direcionamento. E o que mostra esses índices aqui? Eu até marquei em vermelho aqui para fazer um demonstrativo de para que rumo a prova está seguindo. Então você vê aqui que em contabilidade pública o foco maior, o peso maior está nessa área aqui, ó. E nos últimos anos tem visto que a parte de contabilidade pública, a incidência é bem grande. Então, a minha maior parte do tempo eu tenho que estudar quais matérias? LRF, orçamento e contabilidade pública, tá ok? Na parte de empresarial, como é que está sendo o rumo da prova? O rumo da prova está sendo esse daqui, ó. Contabilidade gerencial e custos.
É bem claro. Sendo que o peso também é maior que a parte de custo. E tem se mantido nesses últimos 6 anos dessa forma, tá ok? Mas nunca esquecendo das outras matérias também, para não ser surpreendido. E vamos ver agora no caso prático, como é que eu vejo essa realidade do edital sendo transformada em questões. Vamos ver a última prova agora, vamos corrigir algumas questões dela. Então começaremos pela LRF, ok? Eu falei que normalmente cai bastante, e esse ano caíram 3 questões de LRF, tá ok? E em média tem caído por aí, 3, 4, 5 questões, tá ok? Vamos lá, LRF. Normalmente ela é cobrada ao pé da letra, ao pé da lei, né? Eles pegam a lei em si e jogam na prova. E não foi diferente nesse ano. Vamos ver lá o enunciado. Na 35, a questão 35. De acordo com o enunciado, assinale a alternativa correta. Os critérios e formas para eventual limitação de empenho, movimentação financeira da administração pública constarão do. Essa questão eu costumo dizer que é a questão que você dá aquela sorrida na hora da prova. O concorrente do lado não vai entender nada, mas por quê? É uma questão que é bem batida em sala de aula, que são as definições da LDO, o que tem que trazer a LDO, o que tem que trazer a LOA, o que a LOA tem que trazer, o que o PPA tem que trazer. E a LDO ainda tem a peculiaridade de que a Constituição Federal traz alguns quesitos que ela tem que ter, a LRF também traz alguns quesitos, então é um assunto rico para cobrança em provas e tem sido sempre cobrado. Às vezes eles cobram o que a Constituição Federal exige da LDO, o que a LRF exige da LDO, e fazem aquela brincadeirinha. Tem até um gráfico que vou mostrar em seguida aqui. Aqui eu trago digamos assim, embasamento, né, da LRF para essa questão. Aqui, ó, a LDO tem que trazer a limitação do empenho, tá ok? Aí eu trago aqui para os senhores um quadradinho bisurado sobre a Constituição Federal, o que ela tem, que a LDO tem que ter pela Constituição Federal, e pela LRF o que ela tem que ter. E vocês podem ver bem que a Constituição traz uma forma ampla a definição do que tem que ter na LDO. Então ela traz lá, tem que ter a fixação de metas e as prioridades, tem que orientar a LOA, a palavra-chave aqui, orientação, então a LDO é orientação, tá ok? Alterações das legislações tributárias, tem que estar na LDO, a parte da agências financeiras de fomento, lá o BNDES, o CNPq, então tem que estar, a política de aplicação tem que estar na LDO, alterações políticas de pessoal tem que estar na LDO, ou seja, se eu for mudar cargos, se eu for mudar remunerações, tem que estar na LDO. Então, essa parte toda conceitual da LDO está presente pela Constituição Federal. Já a parte da responsabilidade fiscal, na toa que é a lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, aqui ele fala, tem que ter o equilíbrio entre receita e despesa. Por exemplo, na Constituição fala que eu tenho que ter as metas. Minha meta é construir 50 hospitais. O governo federal tem que construir 50 hospitais. Já a LRF fala que eu tenho que dizer como eu vou construir esses 50 hospitais, no sentido de eu tenho que ter receita para isso. Eu tenho que equilibrar a despesa e a receita. Ele chama o administrador para a responsabilidade, o gestor público, tá ok? Então eu tenho aqui também critérios e forma de limitação de empenho, que foi o caso da questão, ok? Como eu vou limitar esse empenho, então a LDO tem que dizer isso. Parte de renúncia da receita, tu vê que é bem focada para a parte de responsabilidade fiscal, tá ok? Anexo de metas fiscais, de riscos fiscais, tá ok? Toda essa parte de gestão, preocupação com a gestão, a LRF traz, tá? Tanto para a LDO como para a LOA, ele muda esse âmbito de visão, tá ok? Então a resposta aqui no caso, seguindo o artigo 4º aqui, seria a parte da LDO, tá ok? Não é o plano plurianual, não é a LOA, é a LDO que traz esse assunto, tá ok? Então vamos para a próxima questão, também de LRF. Questão 45. De acordo com o enunciado, assinale a alternativa correta. Aí ele traz aqui o artigo 52, né? O artigo 52 da LRF, né, relacionou as demonstrações contábeis que deverão compor o relatório resumido de execução orçamentária, o RREO, né, após o encerramento de cada bimestre. Às vezes eles perguntam, RREO
é bimestral, é trimestral, tem essas questões também. Aqui ele trouxe a lei também, fria. E a gente costuma mostrar em sala de aula. É muito interessante esses gráficos, esses infogramas, que é mais fácil a gente memorizar. Então, em sala de aula a gente vai ter, e na apostila também temos isso aqui. O que vem na RRO? Balanço orçamentário e demonstrativo da execução das receitas e despesas, tá ok? Então, aqui não é balanço financeiro, não é patrimonial, não é a DVP, não é a demonstração do resultado do exercício, a DRE, né? No caso aqui, o balanço orçamentário é a resposta para a questão, tá ok? Então também você pode ver que a LRF é cobrada bem ao pé da lei, né? Então é importante, como eu falei, na parte da bibliografia, os senhores saberem a lei em si. É importante saber do autor também, o que o autor fala sobre a LRF, mas é importante também eu ter esse contato com a lei, tá ok, senhores? Vamos lá, agora passaremos para a parte de orçamento público, tá? Orçamento público, nessa última prova vieram 3 questões, 7,5% da prova, tá ok? E a média, nos últimos 6 anos, é 13% das questões virem nessa área de orçamento público. E é uma área também que pode vir teórica, mas também pode vir uma coisa de prática. Então, a questão 32. De acordo com o enunciado, assinale a alternativa correta. Vamos lá. A não inclusão na previsão da receita ou na fixação da despesa. Opa, já deu uma dica aqui. Ele está então na parte, ó, não inclusão. Se é inclusão, eu estou na PELOA, né? Estou no projeto da lei orçamentária. Estou na previsão ainda, né? Então, a previsão da receita, outro aspecto importante, ó, previsão. Outra coisa importante também, fixação da despesa. Então, sempre tem que ter isso em mente. A receita é prevista e a despesa fixada, tá ok? Eu tenho uma expectativa de quanto eu vou arrecadar. Eu não sei quanto eu vou arrecadar ainda. Mas eu tenho que ter uma fixação de quanto eu posso gastar. Eu não posso sair... a LRF traz muito claro esse equilíbrio entre receita e despesa, tá ok? Então eu tenho lá, na inclusão, na previsão da receita ou na fixação da despesa de qualquer recurso contidos na proposta orçamentária relativas àquele exercício financeiro. Tá, então uma coisa que eu gosto de trazer aqui é a lei, para a gente já começar a se habituar e buscar a lei lá. Então, artigo 65 da nossa Constituição Federal, a lei orçamentária anual, lei orçamentária anual, a LOA, né? Esse é o primeiro princípio que a gente está aprendendo já aqui, é o da anualidade. Então, sei que a LOA é anual. Não conterá dispositivos estranhos. Princípio da exclusividade, não pode ter nada estranho, só previsão da receita e fixação de despesas. Não se incluído na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares, a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação da receita nos termos da lei. Então, o princípio da exclusividade fala que eu não posso ter nada estranho à lei do que só receita, a previsão da receita e a fixação da despesa, tá ok, senhores? Então, beleza. Com essas informações que a gente já buscou aqui, sei que estou na fase da previsão, do planejamento, ainda estou na proposta orçamentária, eu não estou na execução orçamentária. Eu esqueci de botar ou uma receita, não incluí aqui, ó, eu não incluí, ou uma receita ou uma despesa. O que eu estou fazendo de errado aqui? Vamos ver a questão A, a alternativa A. Provoca desequilíbrio financeiro. Bom, o desequilíbrio financeiro é apurado durante a execução. Então, se eu estou na parte de planejamento ainda, eu não posso falar do desequilíbrio financeiro. E outro aspecto também para eu poder desclassificar essa alternativa aqui. Ele fala que eu tenho desequilíbrio financeiro. Ele falou que teve inclusão, não falou se foi só de receita, se foi despesa, se foi igual, qual o valor, qual é maior, qual é menor. Então eu posso ter as duas no mesmo valor. Eu esqueci de botar uma receita de 100, mas esqueci de botar uma despesa de 100. Então eu não tive esse desequilíbrio financeiro. Então essa questão, essa alternativa está furada. Vamos para a próxima alternativa, que é a B. Gera um déficit orçamentário. A gente vai ver que existem receitas e despesas orçamentárias e extra-orçamentárias. Aqui no caso, ele falou receita e despesa. Pode ser orçamentário, pode ser extra-orçamentário, então não me deu o dado para eu saber que houve... Então aqui ele não me deu o dado para saber se houve ou não esse
déficit orçamentário. É a receita e despesa. Pode ser orçamentário, pode ser extra-orçamentário, então tá furada. Então, outra aqui também, superávit. Da mesma forma que não pôde, eu não posso falar que foi um déficit orçamentário, também não posso falar que foi um superávit. Resumindo, para ter um déficit, eu tenho que ter mais despesas do que receitas. Para ter um superávit, eu tenho que ter mais receitas do que despesas. E no caso aqui, ele não me dá essa informação. Então, as duas ficam inviáveis. Pode ser as duas, pode ser uma, pode ser outra, mas no caso aqui, como ele não dá essa informação, eu corto elas. Então, sobraram o quê? Para mim, o princípio da universalidade e o princípio da anualidade. Aí, pô, eu tenho que saber a definição deles. Vamos lá. Como é fácil saber disso? Vamos trazer a lei de novo aqui. É importante sempre trazer a lei. Lei 4.320 aqui fala o quê? No artigo 2. A lei orçamentária conterá a discriminação das receitas e despesas de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios. Vamos lá. Unidade, universalidade e anualidade, tá ok? Esses três princípios aqui importantíssimos. Vamos ver cada um deles. Unidade é o orçamento único. Apesar de ter ele ser dividido em três, eles fazem parte da mesma lei orçamentária. Ela vai ter lá o orçamento, três orçamentos, digamos assim, né? O orçamento fiscal, seguridade social e de investimentos. Mas eles fazem parte da mesma lei orçamentária. Então, esse é o princípio da unidade. Tá ok? Está previsto aqui no artigo 2º e também na Constituição Federal, lá no parágrafo 5º lá, do artigo 165. Universalidade. O que vem a ser a universalidade? Toda receita e toda despesa deve constar na LOA. Opa! Eu não posso deixar de ter uma receita ou uma despesa não constando na LOA. Tem que botar todas as receitas e despesas lá, tá ok? Embasamento legal disso, artigo 2º e artigo 3º da Lei 4.320. Ok, senhores? E o outro princípio... é o da anuidade, que até o próprio nome já diz lá. A anuidade é relativa a um ano. Então é aquele exercício financeiro. Então a LOA que eu tenho que fazer é relativa àquele exercício financeiro. Eu não posso extrapolar aquele ano, tá ok? Então a vigência é limitada ao exercício financeiro. Aí tem aqui o nosso embasamento legal, tá ok? Então com base nisso, lá ele estava falando da anuidade, né? E da universalidade. Então eu sei que toda receita, toda despesa tem que constar na LOA e a anuidade vigência do exercício financeiro. Então beleza. Aqui no caso ele falou que ele esqueceu de incluir, ó, não incluiu a previsão da receita e fixação da despesa. Então se ele não incluiu, ele desrespeitou a universalidade, né? Quer dizer, essa LOA, essa PLOA no caso aqui, que é no projeto, essa PLOA vai estar faltando alguma receita ou alguma despesa. Então ele feriu, quer dizer, ele fere o princípio orçamentário da universalidade. Anualidade não é o caso aqui. Então a resposta, letra D. Tá ok, senhores? Vê que LRF, o orçamento, ele pode ser cobrado de forma bem teórica, bem ao pé da lei mesmo. Vamos lá, mais uma de orçamento. Questão 33. De acordo com o enunciado, assinale a alternativa correta. Sob o aspecto político e de acordo com a forma constitucional vigente, o orçamento público brasileiro será classificado como... Então aqui ele traz especificamente sobre a classificação política. O orçamento tem várias formas de classificação. E a classificação política normalmente aceita o quê? A legislativa, onde o legislativo faz a proposta orçamentária, vota a proposta orçamentária, tá ok? Quando é executiva, quando o executivo faz essa previsão e a votação e execução, tá ok? E tem um modo que é usado aqui no Brasil, que eu vou mostrar para os senhores de forma de gráfico. A Lei 4.320 traz ele. Então temos lá a figura do executivo e a figura do legislativo. Como elas desempenham esse processo orçamentário de forma conjunta. Veremos então. O executivo faz o quê? A elaboração, no caso ainda a PLOA, o projeto da lei orçamentária. Então ele elabora o projeto. Ele ainda é um rascunho do que vai ser a lei orçamentária. Então ele elabora lá, eu quero gastar tanto para isso eu vou arrecadar tanto. Ele faz o projeto. Esse projeto é enviado para o legislativo. O legislativo faz a votação. Não, isso aqui tá ok, isso aqui não tá.
E enquanto está tendo essa discussão, o executivo também pode falar, não, eu tenho que acrescentar tal coisa que eu não sabia, ó, que eu não tinha previsto. Mas para isso, eu tenho essa receita aqui também. Então ele tem que mostrar os meios também. Ele pode fazer acréscimos ali enquanto está em votação. Votou, ele devolve, o legislativo devolve para o executivo sancionar. Aí que quando ele sancionou, deu ok, o carimbão lá, virou o quê? LOA. Virou a LOA agora. Virou a lei orçamentária. E quem vai executar essa lei orçamentária? O executivo. Tá ok? O executivo vai executar essa lei, só que sempre sob a supervisão e o controle do legislativo, tá ok? O artigo 81 que prevê isso, esse controle. E a questão seguinte, a gente vai ver que eles cobraram uma informação sobre esse controle, de uma forma de ser visto esse controle, tá ok? Vamos lá. Então, eu sei aqui que no Brasil é executivo e legislativo junto, ou seja, misto. Então, a resposta, letra E, tá ok? Essa também é outra questão que não é a primeira vez que cai, é a questão que os senhores vão rir. Pô, essa aqui já tá no papo. E até te dá confiança para as demais, tá ok? Vamos lá. Agora, controle na administração. Como eu falei lá, esse ano caíram duas questões. Tu vê que 5% da prova foi de controle. E em média, tem caído pelo menos uma questãozinha. Tem ano que não cai, mas tem ano que cai duas, tem ano que cai. Tá ok? Mas em média, nos últimos 6 anos, uma questãozinha lá presente. Então a gente não pode esquecer de estudar essa matéria. Vamos lá. Essa questão foi bem ao pé da letra também. Por isso que tem que ter essa vivência da legislação. Tá ok? Vamos lá. Enunciado fala: assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna abaixo. A comissão mista permanente de senadores e deputados do Congresso Nacional, ao analisar a proposta orçamentária, ou seja, estamos na fase ali da votação, né? Ao deparar-se com indícios de alguma despesa não autorizada e inconsistente, poderá solicitar à autoridade responsável que preste esclarecimentos necessários no prazo previsto do artigo 72. Então eu teria que saber ali, teria que ter essa vivência com a lei fria para saber quais esses prazos. E a lei deixa bem claro lá, 5 dias. Então a resposta correta lá, letra B, 5 dias. Ok, senhores? Só com a vivência de manusear a lei, de rascunhar, orelhar, marcar ela, fazer exercício que os senhores vão chegar a certeza de, pô, não, são 5 dias sim. Marquei lá, eu já vi isso, não, já vi isso, já li isso, já fiz questões desse tipo. E não são raras, caem muitas questões desse tipo de prazos, dias, qual o prazo que eu tenho para enviar a peloa, qual o prazo que tem para voltar ela não voltando, o que eu tenho que fazer. Então são númerozinhos chaves que só os senhores lendo a lei, fazendo exercício, vai ser massificado e na hora lá não vai ter problema, não vai ter dúvida, tá ok, senhores? Vamos lá, agora sobre contabilidade pública, que é o carro-chefe do concurso, tá ok? Vamos lá, esse ano não foi diferente, foram 9 questões de contabilidade pública, 22,5%, e em média fica nessa faixa aí mesmo, mais de 20% ao ano, tá ok? Nos últimos 6 anos isso. Então é uma parte que eu tenho que ter toda uma preocupação, tenho que dedicar bastante para estudar ela, tá ok? Vamos lá. O enunciado diz, na questão 39, de acordo com o enunciado, assinale a alternativa correta. Quanto às variações qualitativas... Opa, primeira informação, variações qualitativas. Vamos falar um pouquinho o que são essas variações, logo em seguida. Decorrente da execução orçamentária, evidenciadas na DVP, demonstração do valor patrimonial, também vamos comentar sobre isso. Podemos afirmar que, aí vem uma série de questões, a série de alternativas, né? Então ele fala lá, desincorporação ou baixa de ativo. Aí tem aqui uma palavrinha-chave, despesa de capital. De novo, despesa de capital. Olha, receita de capital. Então vamos ver um pouquinho, para a gente, antes de fazer essa questão, vamos ver um pouquinho da informação. Primeira informação lá, qualitativa. Vamos ver. DVP, vamos falar um pouquinho também. E vamos falar um pouquinho de receita e despesa também, o terceiro tópico aqui. Vamos lá. Então, variações patrimoniais. Elas podem ser quantitativas e qualitativas, como na contabilidade empresarial também. Quantitativa, eu estou falando de valores. Eu estou tendo alteração no meu patrimônio.
Ou seja, eu não estou trocando numerário, dinheiro, por um imóvel. Eu estou, na verdade, tipo, tô fazendo uma doação, por exemplo. Eu estou perdendo aquele imóvel, está modificando o meu patrimônio líquido. Eu tô pagando uns juros, tô recebendo uns juros, então eu tô modificando esse PL, tá ok? Então quantitativo eu mudo o valor do meu patrimônio, ele aumenta ou diminui. Então isso é a quantitativa, de quantidade. A qualitativa eu só tô mudando uma coisa pela outra, então eu tô mudando a qualidade. Eu tenho um numerário, por exemplo, eu tenho 1 milhão no numerário, aí eu construo uma calçada de 1 milhão. Então, eu tenho agora, na calçada não vai entrar no patrimônio, né? Mas eu construo um hospital. Então, eu tenho no meu patrimônio o hospital, tá ok? Essa seria a modificação qualitativa, tá ok, senhores? Beleza, então a quantitativa, quais vão ser essas variações? Eu vou ter a VPA e a VPD. A variação patrimonial aumentativa, que vai aumentar meu patrimônio, e a diminutiva, que vai diminuir meu patrimônio, tá ok? As qualitativas eu não vou alterar o meu patrimônio líquido. Então, já sabemos, então, já temos as primeiras informações para resolver aquela questão, que seria, então, o que é uma variação quantitativa, né? Bom, falamos agora um pouquinho de DVP. A DVP tem o principal objetivo de mostrar, de apurar ali o resultado patrimonial. Se meu patrimônio aumentou, se meu patrimônio diminuiu. Então, o principal objetivo da DVP é evidenciar isso, é apurar essa modificação. E nela eu descubro que se houve superávit patrimonial, o déficit patrimonial ou o resultado nulo. O que é o superávit patrimonial? Na contabilidade empresarial seria o lucro. Na contabilidade pública é o superávit. Na empresarial é o prejuízo. Na pública é o déficit, tá ok? É bem similar. Então, o que é o superávit patrimonial? É toda vez que as minhas variações patrimoniais aumentativas superam as variações patrimoniais diminutivas. Então, eu tive um acréscimo no meu patrimônio. Então, eu tive um superávit patrimonial. Eu posso ter um superávit patrimonial mas isso não impede que eu tenha um déficit financeiro, ou seja, diminuiu o meu numerário. Tá ok? Aí no caso aqui a DVP ela especifica bem isso, ela pega o patrimônio, ela quer saber as VPAs e as VPDs, as variações patrimoniais aumentativas e as variações patrimoniais diminutivas, tá ok? Quando eu tenho déficit, então, déficit é justamente o contrário, as minhas variações patrimoniais diminutivas superaram as aumentativas. E tem o terceiro caso que seria o resultado nulo, quando as aumentativas são iguais às diminutivas. Mais uma informação, então já sei parte qualitativa e já sei a parte qualitativa lá, né? Voltando lá. Então já sei a parte da variação patrimonial, quantitativa e qualitativa. Sei também a VPD, ok? Vamos passar aqui. Classificação econômica da despesa. Ela é dividida corrente e de capital. Um resumão, vamos passar rápido, porque é um assunto bem extenso, mas vamos lá. Corrente não contribui diretamente para a formação ou aquisição de bem de capital. São os gastos correntes da administração. Energia elétrica, pagamento pessoal, conta de água. São gastos correntes. As despesas de capital são gastos, são gastos que contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. Ou seja, estou construindo um hospital, estou construindo um quartel, estou adquirindo bens, imóveis, entendeu? Eu estou adquirindo bens de capital, não pagamentos de gastos correntes, tá ok? E a receita corrente e de capital, também a classificação econômica, a corrente são derivados do poder de tributar ou da venda de produtos e serviços, ou seja, o poder de império do Estado. Ele vai lá e cobra um imposto do seu contribuinte. Ele não deu nada em contrapartida para isso, ele recebe aquele recurso. Isso foi uma receita corrente, ok? A receita de capital, ela causa um endividamento no governo ou a perda de um patrimônio, ok? Essa é a receita de capital. Tem um sacrifício, digamos assim, do governo. Ou seja, os recursos obtidos mediante a constituição de dívida, ou seja, eu estou
adquirindo uma dívida, vai aparecer nas minhas obrigações lá no meu passivo essa dívida. Um empréstimo, um financiamento, então vai aparecer lá no passivo. Ou alienação de um componente ativo, alienação de um bem de capital. Então vou diminuir meu bem de capital, tá ok? Agora estamos com todas as informações necessárias para resolver aquela questão. Vamos lá. Então eu vi aqui o que é a variação qualitativa, vi a DVP e vi também a parte de despesa de capital e corrente, né? E a receita de capital de corrente. Então vamos lá. A resposta, letra D, e vamos ver por que isso. Desincorporação ou baixa de ativo. Ou seja, estou diminuindo meu ativo. Quando eu diminuo meu ativo, eu tive o quê? Receita de capital. Lembra? Eu estou vendendo meu bem. A receita de capital é o quê? Quando eu contraí uma dívida ou vendi um bem. Então, se eu tive uma desincorporação ou baixa de ativo, eu deveria ter uma receita de capital. Aqui ele falou despesa. Então, não pode ser. Tá ok? Aí eu tive uma incorporação de passivo. Na questão B, a letra B. Incorporação de passivo. Opa, não pode. Não pode ser despesa. Porque incorporação de passivo é o quê? É uma receita de capital. Estou contraindo uma dívida lá. Então não pode ser despesa incorporação de passivo. Tá errado também. Desincorporação ou baixa de passivo. Eu estou pagando o meu passivo. Está diminuindo o passivo. Opa, não é receita. Tá ok? Eu estou diminuindo meu passivo. A receita de capital, ele aumenta o passivo. Tá ok? Aumenta o passivo ou diminui o ativo. Não abaixa do passivo. Ele tem que aumentar. Para ser receita de capital, ele tem que aumentar o passivo. Tá ok, senhores? E por último aqui, incorporação de passivos são oriundas de despesa extra-orçamentárias. A gente não viu a extra-orçamentária aqui, que demandaria mais tempo também, mas fica fácil a gente verificar assim. Para eu incorporar um passivo, eu tenho que ter uma receita de capital. Para ele aumentar. Não uma despesa extra-orçamentária. Ela tem que estar no orçamento, tá ok? Ela tem que estar prevista, ela tem que ser uma receita de capital, tá ok, senhores? Senão ficaria fácil a extra-orçamentária está fora do orçamento, né? Então o legislador botou lá, não, para eu gerar um passivo para mim, eu tenho que ter informado isso no orçamento. Eu não posso ter uma receita extra-orçamentária ou despesa extra-orçamentária que vai aumentar o meu passivo. Tá ok? Então também já mata essa letra E. Beleza, senhores? Então essa foi a 39. Vamos para a próxima questão de contabilidade pública. Questão 43. De acordo com o enunciado, assinale a alternativa correta. Acerca dos regimes contábeis da escrituração contábil aplicada ao setor público. Então ele quer regimes contábeis. Vamos lá. Regimes contábeis e aplicado ao setor público. Quais são os regimes contábeis tradicionais? Caixa, competência, aí caixa modificado, competência modificado, tá ok? Vamos ver na contabilidade pública como é isso. Tem duas definições diferentes aí. Para o enfoque orçamentário, o orçamento, a execução do orçamento ali. No enfoque orçamentário, a Lei 4.320 traz lá que as receitas serão as que nelas forem arrecadadas, né? Eu reconheço a receita, as que arrecadaram, tá ok? E as despesas que foram empenhadas. Então, aqui eu trago o regime de caixa para a receita e o de empenho, que seria uma competência aqui, né? Que você empenhar, você reconhecer aquela obrigação. Então, o de empenho para a despesa, tá ok? Beleza. Outra informação, enfoque patrimonial. No enfoque patrimonial, ele é bem claro, na NBCT. A estrutura conceitual estabelece os conceitos que fundamentam a elaboração e a divulgação de relatórios contábeis de propósito geral das entidades do setor público, tá ok? Os quais devem ser elaborados com base no regime da competência. Então a NBCT traz lá o regime da competência. O enfoque orçamentário, eu tenho caixa para receita e o empenho lá para despesa. Já no enfoque patrimonial eu tenho o regime da competência, tá ok? Vamos lá. Aí eu trago um quadro comparativo aqui que fica fácil para a gente memorizar. Eu sei que lá tenho lá a natureza da informação orçamentária e a da patrimonial. Na orçamentária eu sei que a receita orçamentária é na arrecadação. A despesa orçamentária, o empenho. Aqui está todo o embasamento legal, né? Para os senhores.
E as VPAs e VPDs, que patrimonial, como a gente viu lá, é VPA, variação patrimonial aumentativa, ou VPD, variação patrimonial diminutiva. Então eu sei que quando eu tiver VPA e VPD, eu vou ter sempre competência. Tá ok? Aí quem traz isso, a base normativa aqui, seria as NBCTs, tá? Vamos lá então, já temos informações necessárias. Vamos fazer aqui de trás para frente? Então, letra E. Realização de uma despesa deve ser registrada na contabilidade orçamentária pelo regime de caixa. Despesa, caixa. Despesa e caixa, não. Orçamentária, receita. A receita orçamentária de caixa. A despesa é o quê? O empenho. Então, letra E tá furada. Beleza? Vamos lá, letra D. Pelo regime de caixa, vamos lá, regime de caixa, as receitas devem ser reconhecidas. Pô, caixa, receitas, não falou que é orçamentária, mas deixou uma dúvida ali, é receita, pode até ser. Serão reconhecidas quando do desembolso financeiro, se é receita é ingresso, né? Então, já se perdeu aqui. Vamos continuar só para ver se é isso mesmo. E as despesas quando do ingresso, ele inverteu. Ele deixou já tinha um furo por ser a de caixa só para orçamentária, ele falou receita, não falou se era receita patrimonial, né? Mas acabou se perdendo aqui pelo desembolso, então a receita é ingresso. E despesa, que seria o desembolso, ele botou ingresso. Então essas duas coisas me fizeram ter a certeza que está errado, tá ok? Então vamos para a letra C. A doutrina contábil internacional consagra 4 tipos de regimes contábeis, beleza? Sendo todos aceitos pela contabilidade pelas normas internacionais. Quando tiver essas palavrinhas assim, todos, já é meio caminho andado para até excluir ela. Então vamos ver lá. São elas: caixa, competência, caixa modificado, competência modificado. Bom, no Brasil mesmo, a contabilidade internacional não reconhece em todas as receitas e despesas o caixa, por exemplo. Só na orçamentária, receita orçamentária eu posso usar caixa, tá? Então essa palavra sendo todas aceitas, normas internacionais, foi complicado. Então já excluo ela também. Vamos para a letra B. O regime de caixa é o único indicado pelo CASP. Não pode. A gente acabou de ver lá que o CASP indica o quê? Competência. O CASP fala da parte patrimonial, não é? As VPAs e VPDs, e eles são computados pela competência, não o caixa. Então já exclua a B também. Então tem que ser A. Vamos ver a A. Vamos lá. Às vezes a gente também vê alguma coisa que está errado e veria a menos errada, né? Mas nesse caso aqui vamos ver a A, tá ok. O regime da competência, beleza, competência, determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos no período a que se refere. Competência é a despesa ou a receita naquele período que se refere. Perfeito, tá ok, tá aí. Independentemente do recebimento e pagamento. Recebimento e pagamento é caixa. Então, perfeito, tá 100% até agora. E o regime é o regime integralmente aplicado à contabilidade patrimonial. Foi pro 10. É a VPA lá que a gente viu. A VPA e VPDs. Contabilidade, apuração patrimonial, competência. Tá ok? Então, certíssima, a letra A é o gabarito dessa questão. Continuando em contabilidade pública, veio bastante questões de contabilidade pública. Vamos lá agora para voltar àquela parte que a gente falou antes, quantitativo e qualitativo. Vamos ver como realmente cai cobrando essa parte, né? De acordo com o enunciado, assinale a alternativa correta. Em determinada entidade pública, a perda por ajuste a valor recuperável de um veículo, tá? Então tem aqui a perda, estou perdendo, tá? Diminuindo, eu estou perdendo o valor desse bem. O bem valia 100, eu vi lá que o valor recuperável dele, quanto eu conseguiria vender ele agora é 50. Então ele está diminuindo. Já sei que quando tem diminuição é quantidade. Então já tem uma dica que é quantitativo. Já até posso ir lá na questão, ó. Quantitativo, ok. Quantitativo, ok. Quantitativo, ok. Quantitativo, ok. Tirei a E. A E já não é. Então, beleza. Vamos lá. O segundo fato. A compra de um computador. Então, comprei um computador. Mediante pagamento à vista. Paguei à vista esse computador. Então, eu troquei numerário por um bem. Houve só troca. Não é? Eu tive aí uma permuta. Então, pode ser outra
é outra palavra também que é usada. A qualitativa pode ser permutativo, né? Uma permuta, como é usado lá na contabilidade empresarial. Então, permutativo aqui, ó. Permutativo, ok. Quantitativo, não. No quantitativo não pode ser. Tá ok? Diminutiva, também não. Ele não está diminuindo, tá sem alteração. Qualitativa, ok. Então eu estou entre duas ali, A e D. Vamos ver o último fato então. Bem como o aferimento de juros sobre caderneta de poupança. Então eu aferi juros. Ou seja, eu tive uma receita de juros. Se eu tive uma receita sem contrapartida, eu tive então um fato qualitativo, né? Então vamos lá, que as duas que sobraram. Qualitativa. Desculpa, qualitativa não, quantitativa. Tive uma modificação. Então aqui tem aqui qualitativa, só mudou a qualidade. Não foi o caso. Eu tive uma quantitativa. Então aqui me traz todas as alternativas ali corretinha, é a D. Vamos lá ver, então de novo relembrar aqui, então para massificar. Quantitativa, o que é a quantitativa? Eu tenho uma alteração na quantidade do meu patrimônio, tá ok? Eu tenho uma variação patrimonial aumentativa ou diminutiva, as VPAs ou VPDs. E quando é variação qualitativa, eu tive só uma troca de por exemplo, um numerário por um bem. Eu paguei uma obrigação, diminui meu numerário e paguei uma obrigação, tive a troca ali, uma permuta patrimonial, não tive uma alteração no meu patrimônio líquido. Então a alternativa correta é a letra D, o gabarito da questão. Okay? Uma forma bem simples que é cobrada, mas que uma falta de atenção ali, às vezes ele troca ali, botou um permutativa, a pessoa pensa, pô, a única que tem permutativa aqui, a pessoa que não está dominando a matéria toda pode ser induzida ao erro. E aí vem aqui diminutiva, tá vendo? Ele dá uma jogada aqui com as palavras, mas a pessoa que está dominando vai por ponto e bate o exercício, tá ok? Vamos lá, mais uma de contabilidade pública, agora uma prática para a gente encerrar aqui. Então ele traz uma série de contas com os saldos dela, tá ok? E uma série de operações que surgiram aqui ele fala do primeiro semestre de 2017, tá? A operação 1, 2, 3, 4 e 5 ali. Aí ele fala no final do primeiro semestre de 2017, certo? Após o registro das operações, de número 1 a 5, responda assinale a alternativa correta. Vamos partir para a alternativa, para a gente não perder tempo, porque tem questões que a gente tem que jogar com o tempo também. É uma questão maior, até do que a gente viu aqui até agora, eram enunciados curtos, e essa aqui tem um volume maior de informações, então a gente tem que ver o que ele quer. A gente parte para a resposta para ver o que ele está querendo nessa resolução. Então vamos lá, a questão 50. Ativo não circulante no final do semestre de 2017 somou, então ele quer saber o ativo não circulante. Ativo não circulante, tá ok? Então vamos ver quais as contas que integram, para a gente saber que eu sei que tem lá uma série de saldos, né, das contas, e eu sei que tem movimentações depois, ele dá 5 movimentações. Então vamos ver o que faz parte lá do ativo circulante e depois a gente vê quais modificações ocorreram nela, né? Vamos lá. Então vamos falar um pouquinho rápido aqui do balanço, o que seria o balanço patrimonial público, né? Não difere tanto da contabilidade empresarial, até porque as normas voltadas para a contabilidade pública estão tentando e estão seguindo as regras internacionais. Então está bem similar mesmo. Vamos lá. A divisão do balanço patrimonial é em ativo circulante, passivo e ativo não circulante. É a mesma coisa o passivo. Passivo circulante e não circulante. No caso da questão, a gente vai se ater a isso aqui. Eu poderia montar o balanço todo na prova? Eu não aconselho perder tempo. Se ele pediu o ativo não circulante, eu vou meter as contas do ativo não circulante. Eu tenho que ganhar tempo para ter uma questão lá de custo que eu tenho que ficar muito tempo fazendo cálculos, eu tenho tempo para ela. Tem uma outra questão de patrimonial que eu tenho que demandar, montar um balanço orçamentário. Então eu tenho que jogar com isso também, eu tenho que ter essa vivência de prova para saber isso. Então vamos lá. Vamos ver. Então eu quero o ativo não circulante. Vamos ver o que faz parte dela. Vamos lá. Primeiro tópico, a dívida ativa. Pô, dívida remete a uma coisa negativa. Mas a dívida ativa é o que o contribuinte, por algum acaso, não pagou, ou um dano que ele provocou à administração pública e ele não pagou,
e ele é inscrito em dívida ativa. Acho que os senhores já devem ter ouvido essa informação. Ah, foi inscrito na dívida ativa da União, do Estado. Então a dívida ativa é o que na contabilidade empresarial é o direito que eu tenho sobre um terceiro que está me devendo algum valor. Então a dívida ativa, 200 mil. Então vai entrar lá no meu não circulante. E é uma obrigação que eu não sei o prazo que a pessoa vai pagar. Ela vai ser escrita lá, pode pagar agora, eu vou acionar ela judicialmente, mas após ter demorado. Então a dívida ativa faz parte do ativo não circulante. Depósito de terceiros. Como na empresarial, se alguém me depositou um dinheiro que é de terceiros, é uma obrigação. Eu tenho lá o compromisso de devolver esse depósito para o real proprietário desse valor. Então, não é o caso aqui, eu não preciso me preocupar com depósitos terceiros. Intangível, né? Marcas, patentes, softwares. Então, isso tá o que? No meu ativo não circulante. Então, essa aqui entra, tá ok? Já tem uns duas já. Caixa e equivalente de caixa. Circulante total, né? Caixa e equivalente de caixa. Então, também não vou me preocupar com isso nesse momento. Despesa de pessoal a pagar. Opa, a pagar, como na empresarial lá, a pagar é passivo. Tá ok? Então, despesa que o pessoal a pagar, não me preocupo com ele agora também. Vai lá pro passivo, não pro ativo. Beleza? Então, só tenho duas até agora. Bens imóveis. Opa, bem imóveis, ativo não circulante. Ok? Mais uma aqui, ó, que eu tenho que me preocupar. E estou fazendo isso, na hora os senhores vão fazer bem rapidinho. Para montar o seu... eu não precisaria montar cada um desses itens lá. Vou botar isso aqui no passivo. É só pra gente já saber o que a gente vai somar aqui. Dívida fundada por contratos. Opa, dívida fundada, obrigação também. Posso retirar. Bens móveis. Opa, bens móveis, assim como os imóveis, vai lá para o meu ativo não circulante. Beleza? Fornecedores, a pagar. Opa, pagar de novo. Como na empresarial, é passivo. Então já tiro ele também. Patrimônio social é o mesmo que nosso patrimônio líquido na empresarial e também na pública, né? Então não é ativo não circulante. Já posso tirar. Então eu sei que vai entrar 200 mil de dívida ativa, 70 de intangível, 700 de imóvel e 600 de bens móveis. Vamos ver aqui, montando, ficaria assim. Tá ok, senhores? Tá aqui todos os valores, transcrevi. Eu tenho aqui 1570. Tá ok? Esse é o meu valor. Só que eu tive aquelas movimentações, né? Vamos ver lá as movimentações. Vamos ver quais eu vou também levar para lá. Eu também não vou trazer todas, eu não preciso. Eu vou trazer só as que modificam o meu ativo não circulante, né? Para ganhar tempo na prova ali. Vamos lá, número 1. Cancelamento por força de decisão judicial de créditos inscritos na dívida ativa. Ou seja, o contribuinte que não pagou recorreu judicialmente, conseguiu provar que ele não deveria ser tributado daquela forma. Ou a pessoa que causou o dano provou que não foi ela que causou aquele dano, foi um terceiro. Então a dívida ele foi tirado esses 50 mil que ele devia ao Estado. Então isso aqui mudou minha dívida ativa. Se mudou a dívida ativa, é ativo não circulante. Então esse caso aqui, ó, esse aqui A1, eu vou levar para lá, tá ok? A2, baixa em decorrência de ausência de expectativa de benefícios futuros de dois ativos intangíveis no valor de 10 mil. Opa, baixa, né? É baixa de ativo intangível. Opa, mais um caso aqui, ó, intangível, 10 mil. Outra que eu vou levar para lá, ó. Vou levar para lá também. 3. Pagamento através de bancos. Opa, diminuiu bancos. Banco é circulante. Então, já a princípio, eu já não preciso me preocupar com ela. Mas vamos lá. De faturas de fornecedores. Paguei fornecedor. Fornecedor passivo. Então, essa 3 eu nem preciso me preocupar com ela. Vou tirar aqui a 3. E a prova é assim mesmo. Rabiscar e fazer para você não ter dúvida depois. Pô, se eu rabisquei tão grande assim, porque eu não tinha dúvida. Para que eu vou rever isso? Então, é trabalhar com o tempo. Vamos lá. A4. Doação à Santa Casa de Misericórdia. Pô, a Santa Casa de Misericórdia é pública, não é? Meu amigo, aqui ele está falando de um órgão. Se o órgão é a Santa Casa de Misericórdia, fica complicado. Mas no caso aqui ele falou que é doação. Se ele está falando que está doando, então ele está perdendo. Vamos encarar dessa forma.
de uma casa registrada contabilmente por 40. Opa, estou diminuindo um imóvel. O imóvel é ativo não circulante. Então esse aqui eu vou levar para lá também para os meus cálculos. Aí vamos para a quinta e última, pagamento de folha de pessoal a pagar. Pessoal a pagar, passivo circulante lá, também corto. Então só vou levar para aquele meu cálculo lá A1, A2 e A4. Beleza? Vamos levar lá para o cálculo. A1, 50 mil, vou diminuir. A2 aqui, que é o intangível, que diminuiu 10 mil também. O bens imóveis, 40 mil. Como é que ficou isso? 200 mil agora virou 150, né? Que eu tenho dívida ativa. O intangível passou a ser 60 mil. E os imóveis, 660 mil. Como é que ficou meu resultado? 1.470. Vamos ver se tem um gabarito lá desse. 1.470. Tá ok, senhores? É uma questão que demanda um pouco de tempo, mas se você souber trabalhar e utilizar o tempo que você tem, pô, eu sei. E por isso tem que ter o conhecimento. Ele pediu o ativo não circulante. Eu pouco vou me importar com passivo não circulante, com ativo circulante. Eu vou pegar as contas específicas daquele caso ali. Por isso eu tenho que saber o plano de contas, tem que saber como é organizado esse plano de contas, o que aumenta, o que diminui. Então fica fácil trabalhar quando você tem esse conhecimento. Tá ok, senhores? Eu espero que tenha esgotado essa aula. Cortar esse finalzinho para de novo, né? Vamos lá. Bom, senhores, é um prazer enorme termos os senhores como alunos aqui do CEPREM. Fico feliz em vê-los e estou ansioso. Bom, senhores, essa foi a correção de algumas das questões da prova. Em sala de aulas faremos todas as questões do ano 2017, do ano 2016 e por aí vai. A gente vai pegar todas as questões, pegaremos questões de concursos similares também, claro, para esgotar todo o assunto. E nada melhor do que ver se a gente está sabendo a matéria do que ir para a prática, né? Pegar o exercício. E é feliz quando eu fazia a prova lá, quando eu estava estudando, fazia a prova e numerava. Passava um tempo depois, pegava de novo, às vezes imprimia de novo, fazia a prova de novo, rabiscava e eu tentava cronometrar como fosse o tempo para ter essa vivência de prova, né? Se vai ser o primeiro concurso que você vai fazer, isso é importante para ter essa vivência do tempo, porque são 40 questões ali específicas, eu tenho que ministrar esse tempo, mais 30 de conhecimentos gerais, então eu tenho que saber exatamente quanto tempo que eu posso gastar em cada uma, e nada melhor do que para saber isso, do que fazendo as questões em si. Porque senão eu chego, fiz todos os exercícios de todos os concursos até agora, só que eu fiz em sala de aula, ou fiz separadamente, então é importante separar algumas horas. Eu tenho 4 horas de prova, então eu vou separar hoje, o domingo, de meio-dia até as 4 da tarde, ou de 1 às 5, esse horáriozinho para fazer a prova de 2017. Vai lá e faz. Semana seguinte, fazer 2016 e 2015 e volta depois. Vai ter um momento que os senhores vão fazer rápido elas. E no dia da prova vão ter questões similares às que passaram para os senhores. E os senhores vão fazer aquele sorriso. Vão fazer aquele sorriso lá, porque, poxa, caraca, eu já fiz essa questão. Tá ok? E não é déjà vu. É a questão novamente aparecendo. Bom, senhores, eu deixo uma mensagem final. Eu gosto sempre de deixar uma mensagem final, independente da religião de cada um. E é uma mensagem construtiva, é claro, que diz o seguinte: você não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas você pode começar agora a fazer um novo fim. Senhores, independente de quanto tempo os senhores já estão estudando, o que ficou para trás é bagagem para gente, é aprendizado para gente, mas se querem um resultado diferente, se querem uma aprovação, então a gente tem que fazer o hoje, o nosso presente, essa dádiva que é o presente, transformar no futuro que eu quero, transformar nesse objetivo que eu quero. Então é muito importante isso, ter sempre isso em mente, não ficar totalmente preso ao passado. O passado é para a gente aprender com ele, tirarmos dele as melhores, é o melhor professor que tem na vida, é o que a gente já viveu. Sabe aquele que consegue aprender com os erros dos outros, mas se você passou por aquilo,
pelo menos eu não quero passar de novo, pelo mesmo erro, né? Se eu achei que estudei pouco, esse ano eu vou estudar muito mais. Aí eu falo, não, vou estudar, não, agora eu já domino a matéria, já estudei 1000 horas ano passado, então esse ano eu posso estudar 500. Não, se eu estudei 1000 horas ano passado, esse ano eu vou estudar 10.000. Como se fosse possível, mas assim, eu vou estudar muito mais, eu vou estudar 100% mais. Se você der 100% mais, você vai alcançar 100% mais. Tá ok, senhores? Então deixe sempre isso. A gente é o principal protagonista da nossa vida, tá? Então vamos fazer diferente, vamos para ter resultados diferentes. Não tem como fazer o mesmo e ter um resultado diferente. Eu conto com os senhores, estarei à disposição aqui no curso CEPREM e espero você em sala de aula e nas videoaulas, tá ok? Bom, senhores, então essa foi parte da prova de 2017. Em sala de aula faremos toda ela, tá ok? E juntamente com as de 2016, 15, 14, todas as provas anteriores. Faremos muitas das vezes de forma por assunto ali, tá ok? Mas é imprescindível também que na casa dos senhores, no trabalho, na biblioteca, os senhores peguem essas provas, separem lá as 4 horas de prova, que é regulamentar, e façam essa prova. Ok? Principalmente na reta final ali é importantíssimo, porque durante o ano você vai fazer elas soltas. Ah, eu gasto às vezes 10, 15 minutos fazendo a questão, mas na prova tem que ser 1, 2, 3 minutos ali cada questão, senão o tempo acaba e os senhores vão ter que marcar cartão-resposta ainda. Então é importante ter aquele hábito de marcar o cartão-resposta, faz um cartão-respostazinho de papel, tá ok? É importantíssimo isso. Então, para finalizar, eu vou deixar aqui uma mensagem, independente da religião de cada um. Eu acho importante e motivacional isso, tá ok? Uma mensagem de Chico Xavier, tá? Que fala assim: você não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas você pode começar agora a fazer um novo fim. Ou seja, senhores, não adianta eu pensar, pô, deveria ter estudado mais, deveria ter me dedicado mais, não ter faltado aquela aula. Faça hoje. Hoje é nosso presente, né? Não é à toa que é chamado de presente. Então faça o hoje ser diferente. Para eu querer um resultado diferente, eu tenho que ter atitudes diferentes. Então a atitude diferente é agora. Seja o protagonista e o comandante da sua vida, tá ok, senhores? Aguardo os senhores em sala de aula. Foi um grande prazer ministrar essa aula aqui e debater com os senhores aí na casa dos senhores sobre as questões da prova de 2017, mostrar ali o nosso edital com a aplicação das provas anteriores. Eu tenho certeza que essa percepção ficou clara na mente dos senhores, qual vai ser o foco que eu tenho que ter. Em sala de aula também vou mostrar para os senhores tudo que foi dado aqui, tá ok? Então, aguardo os senhores em sala de aula e nas videoaulas. Então, bom dia, boa tarde, boa noite.